Existisse uma fórmula para você conseguir realizar todos os sonhos e metas de 2026, ou quem sabe, para toda a sua vida, você toparia ser a pessoa que vai realizar todos esses sonhos? Meu nome é Cintia Oliveiras e no vídeo de hoje eu quero falar dessa fórmula tão simples, tão fácil, aspas, né, nesse fácil, mas que a gente não olha, porque nós chegamos numa época, né, que a gente quer uma mágica, que é um milagre, que é uma coisa sobrenatural. E eu tenho visto alguns vídeos, agora que nós estamos no início, né, de 2026, desde o final de 2025, sobre escrever as metas, né? E aqui no canal eu sempre falo que a gente aqui não tá procurando mais a nossa melhor versão. A gente está procurando se lembrar de quem a gente é. E quem a gente é a nossa identidade, que pode estar escondida ou precisando ser criada. Mas eu sempre acho que está escondida mesmo, porque o ser humano ele é fantástico, porque ele escolhe ser fantástico. Então, há pessoas aqui que estão vendo esse vídeo agora que são fantasticamente procrastinadoras, fantasticamente resilientes, fantasticamente preguiçosas, fantasticamente corajosas, que arregaçam as mangas e vão lá lutar pelos seus sonhos. E 2026, eu tenho visto, né, é o ano 1, é o ano dos recomeços, tudo que você plantar, você vai colher. Aí eu vi que lá é o ano do cavalo de fogo e que com este cavalo de fogo vai ser o elemento fogo, então todas as coisas vão vir com muito entusiasmo. Mas o que a gente vê entrando e saindo é que a gente tem uma lista de meta, uma lista de eu vou conseguir, né? 2024, esse é meu ano, aí risca. 2025, esse é meu ano, risca, porque não aconteceu. Então 2026, esse é meu ano. Então vamos de fórmula? Se é a primeira vez que você está nesse canal, seja bem-vinda. E se você está voltando, você já tem o seu caderno. Se é a primeira vez, é sempre bom ter um caderno para anotar, porque eu sou da prática. Ficar explicando teoria, nem sempre consciência, né, se transforma em ação. Então eu quero, em 2026, que cada vez mais a gente saiba menos e a gente viva mais os nossos sonhos. Que a gente saiba menos os tem que, ou essa é a fórmula mágica, mas que a gente olhe e fale assim, eu estou vivendo isso. Porque o que eu mais conheço, e eu já fui essa pessoa, né, então eu posso falar deste lugar, que a gente fica esperando que as ferramentas, o Ho'oponopono, 55 vezes 5, escrever dê certo. Só que isso ajuda. Vamos pensar num quadro, né? A gente precisa do quadro pendurado na parede. Só que o que segura o quadro é o prego. Só que se nós formos inteligentes e usarmos o martelo, esse quadro fica preso à parede mais rápido, certo? E eu vejo a vida hoje assim, as ferramentas, elas são tudo de bom, elas são um martelo, né? Que agiliza o meu trabalho. Agiliza o meu trabalho. Só que eu sou o prego, eu que vou estruturar os meus sonhos, né? Fazer com que eles se realizem. E eu sei que muita gente está procurando um manifesto em 24 horas, em 48 horas, e esse canal aqui não é para você. Se você é essa pessoa, já, como eu digo, saia, porque eu estou nesse momento da minha vida, disposta a ajudar as pessoas que já cansaram de tudo isso, que tem pouca ou nenhuma melhora só utilizando ferramenta. O meu projeto, desde o ano passado, é que as pessoas percebam o quanto a ferramenta da vida delas são elas mesmas e que elas podem utilizar o martelo, né, para agilizar. Porque o que a gente mais vê é assim, achar que fez uma técnica, sentou, meditou e amanhã tá feito. Só que para as coisas acontecerem, tem até uma analogia que eu tenho visto muito as pessoas falando sobre o espelho, né? Você fica parada em frente ao espelho e você quer que ele mude a sua pele, seus lábios,
Só que ele não vai mudar. Ele só vai mudar quando você, passar o batom, quando você for na frente dele, passar o creme, né? O espelho é só um espelho. E ele reflete quem você é. E a sua vida também é assim. Ela só vai refletir quem você é. Então, se em 2026 está lá na sua lista, eu quero emagrecer X quilos, o que você precisa fazer? Ficar que nem louca na academia todo dia, sendo que você nem estava acostumada com isso? Não. Você pode começar escolhendo o que vai para dentro da sua casa, quando você vai ao supermercado. Você pode escolher, se você não tem um hábito de academia, começar com uma caminhada. E conforme você vai fazendo, você vai ficando mais feliz, porque você começa a ver resultados. Conforme você vai fazendo, não conforme você vai sabendo. Porque nós sabemos, né, que a gente tem que ir pra academia, que a gente tem que cuidar da alimentação, que se a gente quer dinheiro, a gente precisa, se o nosso salário não dá, que a gente precisa arrumar mais um jeito de ganhar dinheiro. Só que isso tudo a gente sabe. E o que adianta saber se a gente não vive isso? Então pega seu caderno de metas e olhe para todas elas. E se você não fez as suas metas, olhe para elas. Veja mesmo se você já é essa pessoa ou como você vai construir, tirar de dentro de você essa pessoa que precisa ser para ter o que você quer, né? Não é ter para ser como nos ensinam, né? Eu tenho dinheiro, eu sou respeitada, eu tenho um amor, eu sou amada. Não, eu me amo e sou amada. Eu começo a criar fontes de renda e eu tenho dinheiro, certo? Porque eu não conheço ninguém que só comprando criou mais dinheiro. E eu não estou falando sobre não comprar. Eu, por exemplo, adoro viajar. Isso pra mim não é gastar, não é nada. É um investimento, né, nas coisas que eu amo. Só que, olhe para essas metas e veja se você já é essa pessoa. E se você não for, você precisa ser. Pega o exemplo, se você não anotou, da pessoa que quer emagrecer. Quais caminhos ela tem que percorrer. Porque a gente começa o ano cheio de gás. Agora vai! E a gente começa a fazer e chega um momento que a gente não sustenta. E sabe por que a gente não sustenta? Não é porque nós somos procrastinadores, preguiçosos, nem nada disso. É porque nós não somos essas pessoas. A gente só quer ter o que essas pessoas têm. Mas nós não queremos ser o que essas pessoas são. Então o caminho é a identidade. A Cíntia de novo vai falar sobre identidade para sempre, eu espero. Porque, a não ser que tenha uma coisa mais evoluída. Aí eu quero conhecer também. Mas desde que eu entendi que tudo o que a gente quer começa com a mudança de identidade, eu comecei a ver as coisas andar na minha vida de uma maneira que eu nunca tinha visto. Com nenhuma técnica, com nenhuma manifestação. Só que é interessante porque as coisas que eu manifestei rápidas na minha vida, inconscientemente, hoje, olhando para trás, eu vejo que elas estavam totalmente atreladas a uma identidade. Sabe aquelas coisas que eu acredito pronto e acabou? Eu lembro que eu sempre fazia um teste com o corpo quando eu tava no Brasil e eu falava assim: eu moro em Portugal, pandemia, não podia nem sair de casa, quanto mais de país. E o meu corpo falava que sim. Por quê? Porque eu já tinha essa identidade. Eu já estava sendo a pessoa que ia mudar de país. Quando? Não sei, né? A pandemia durou lá 2 anos, mas podia ter durado mais. Mas eu já sabia. O meu corpo dizia sim pra isso, porque já era verdade. Já tinha dado um monte de coisa, tudo que eu não ia trazer. Já tinha decidido. Já tudo que eu planejava era do vivendo aqui. E as coisas foram acontecendo, né? Comprei passagem, lógico, né? Não foi, ai, nossa, no sonho. Só que o que aconteceu? Eu utilizei as ferramentas, né? E tive a ajuda de muitas amigas, né? Porque a gente fazia muitas trocas, a gente faz troca de ferramentas. E as coisas foram, sabe? Fui liberando crenças e tudo mais, e as coisas foram acontecendo. E hoje, quando eu olho, eu falo, gente, né? Olhando a história das pessoas, como elas emigraram e a minha, eu falo assim, isso foi uma mágica. Como? Mas era isso, porque eu já era essa pessoa que morava aqui, até o meu corpo já dizia assim, né?
E eu morando no Brasil. E eu até falava assim, para de ser doida, né? O corpo fazendo sim pra uma coisa que nem aconteceu, né? Tipo, você nem sabe quando vai acontecer. Mas eu também já tinha soltado. Porque dentro de mim eu tinha certeza. E eu estava sendo a pessoa que ia morar fora. E por isso que aconteceu. Esse é um exemplo. Mas eu já tive outros mais, inclusive aqui, né? Quando eu me tornei a pessoa. Não, chega deste papel e vamos assumir quem a gente é e começar a agir dessa outra forma. E as coisas foram abrindo e as coisas foram se modificando. Mas isso passa pelo ser. Eu tô contando um pouco da minha vida, eu gosto de contar a história de todo mundo, da minha vida, para que vocês entendam que, assim, as pessoas mais comuns que mudam a identidade, que fazem o que é necessário, elas vão fatalmente, é inevitável, põe isso na sua cabeça. Quando você é o que você quer ter, é inevitável você não se tornar, porque as pessoas têm o que elas são. Então, olha para suas metas e veja se elas não estão muito longe ou se você topa fazer as transformações que precisam para você poder ser essa pessoa. E eu vou ser bem sincera, não é fazendo que nem uma louca o que você sempre fez, não, né? Tipo, sei lá. Te dar um exemplo. Uma pessoa que não gosta do trabalho, tá sempre mandando currículo, procurando outros trabalhos, porque não aguenta mais aquilo, com um salário um pouco maior, ela vai chegar naquele novo trabalho e não vai aguentar mais aquilo, ela vai querer um salário maior, porque as despesas dela serão sempre maiores, né? Ela não é uma pessoa, a identidade, que está acostumada a viver dentro de um padrão e ser uma pessoa que é investidora. Ela é acostumada a ser a pessoa que, quanto mais ganha, mais gasta, né? Então, assim, ela não quer dinheiro, ela não quer ter uma vida confortável, ela quer gastar dinheiro. É diferente, sabia? A identidade, porque uma pessoa que tem uma vida confortável, sim, ela viaja, ela compra o que ela quer no mercado, mas ela não tem a obsessão por gastar dinheiro. E há identidades assim. Conheço bem, né? Ainda bem que é um vídeo sozinha, minha mãe não está aqui, senão ela falaria a verdade, a pessoa mais que eu conheci que comprava tudo. E hoje eu não sou assim. E eu não vivo na linha da miséria, eu não vivo em falta, mas eu tornei-me a pessoa que sabe poupar, mas também sabe viver bem. Mas não é a que sabe gastar, entendeu? Eu sei viver bem. É diferente essa identidade. E 2026 é isso. Eu ainda vou trazer mais vídeos aqui no canal. E vou te dar agora, né, além de você olhar para suas metas, vou te dar mais um passo, um passo da fórmula que eu uso, né, com as minhas mentoradas, que é o regular o seu sistema nervoso. Procura aí tudo sobre sistema nervoso regulado, porque eu não vou entrar nesses detalhes, como eu sempre digo, eu sou uma mulher que faz e não que fica explicando teoria. Eu gosto de eu vejo um negócio, já quero pôr na prática, porque saber e não fazer não adianta muito pra mim. Lógico que é interessante saber também, né, porque eu sou uma estudiosa, mas desde sempre. Mas respira, dê comandos pro seu corpo, porque todas as vezes que a gente vai sair da zona de conforto, o nosso corpo não vai permitir. Porque ele já tomou tanta paulada, a gente já tem tanto trauma aqui dentro do corpo, por mais que a gente faça técnicas, que ele vai nos barrar. Assiste o vídeo anterior que eu explico a diferença, né? Como o sistema nervoso funciona. Eu expliquei, bem pouquinho, mas eu expliquei. E qual é a lógica, vamos dizer assim. E aí o que acontece? Você precisa estar regulada, porque cada vez que você for mudar, vai acontecer alguma coisa, sabe? Eu vou começar a academia amanhã, a gente acorda doente. Mas amanhã vou começar a mandar currículo. Acontece alguma coisa e a gente não manda. Mas não é porque a gente é preguiçoso, volto a dizer de novo, procrastinador. É porque a gente tá no modo defesa, a gente vai sair da zona de conforto. E isso dói. Então, hoje, né, eu deixo pra você esses dois exercícios. Olha as suas metas e regule o seu sistema nervoso. E que 2026 seja o seu ano de viver, não de saber. Que 2026 seja o ano onde você faça menos e você seja mais. Nossa, não é pra fazer nada?
mas seja mais, porque quanto mais você for, o fazer vai ser tão automático, né? E aí você vai ter o que você quer, que você não vai se preocupar muito com isso. E que 2026 também você pare de ficar o dia inteiro procurando vídeo, né, para manifestar em 48 horas, em 24 horas, em 2 minutos, e você seja essa pessoa. E que você também utilize as ferramentas, sim, para te ajudar. Mas todos os dias levante sabendo que a melhor ferramenta e a mais importante ainda é você. E se você gostou desse vídeo, compartilha, passa essa mensagem aí para quem você quer que 2026 seja o ano do ser. E se você quiser um contato mais próximo comigo, os meus atendimentos, tá escrito aí por aí. Acho que no descritivo do vídeo você clica lá e você vai direto pro meu WhatsApp. Um beijo!